E aí, pessoal, estamos aqui com o mestre internacional César Umetsubo. Tudo bem, César? Beleza? Beleza. O César, para quem não sabe, ele é daqui, natural aqui do estado de São Paulo, de Jacareí, mestre internacional, era o demônio dos torneios de categoria, deu uma sumida do mundo do xadrez e depois voltou com tudo. E hoje ele mora em Florianópolis, né? Não só, enfim, como jogador forte, é um grande treinador. Mas a gente vai chegar lá. Vamos começar pelo começo. Como é que foi a sua primeira investida no jogo, vamos dizer assim? Meu primeiro contato com o xadrez, Isso. cara, foi de tabela. Meu irmão, ele começou a jogar antes que eu, por coisa do colégio, que assim, meu irmão Otávio Schultz, ele é 2 anos mais velho que eu. Então, no colégio, ele começou a ter xadrez antes que eu. E aí, em algum sábado, ele foi no tênis clube de São José dos Campos. E eu, meu pai, minha mãe, nós só acompanhamos para um torneiozinho, algo assim, que teve lá. E eu vi um monte de criança jogando alguma coisa com um monte de madeira em cima de um monte de mesa. E eu achei aquilo lá muito louco, mas eu não sabia o que era, né? Então, aí meus pais falaram: olha, chegando em casa, a gente explica o que que é esse negócio aqui, né? Então, ele tinha 8, eu tinha 6 quando isso aconteceu. Ah, bacana. E desde então, assim que entendi como é que jogar, eu comecei a jogar com todo mundo que estava disponível, assim, minha avó, a avó do meu amigo, não sei o quê, todo mundo que podia jogar, eu tava afim de jogar. Ah, sensacional. Depois que você aprendeu a jogar, qual que foi o processo de só ficar jogando brincando até talvez frequentar algum torneio ou ver alguma coisa realmente de xadrez? Ou por um bom tempo foi só jogar e se divertir? Cara, esse mundo do xadrez, ele era meio pequeno, sabe? Porque tinha um monte de coincidência. Eu estudava no Objetivo de São José dos Campos, quer dizer, de Jacareí. E tinha xadrez também no Objetivo de São José dos Campos. Tinha xadrez no Objetivo de Jacareí e no Objetivo de São José. Na minha turma, na minha classe, também estudava a Kátia Sarmento. Não sei se você se Uhum. recorda dela. E o meu irmão era colega do irmão dela, que era o Edson Sarmento, né? O Edinho. E tinham outros enxadristas lá, que era o Márcio Branco e tal. E a professora era a tia Silvia, né? A gente chama de tia, né? Sabe como é que é? E no objetivo de São José dos Campos era o tio Ivan Balducci. Por coincidência, o Ivan já era conhecido da minha mãe, porque minha mãe se formou em odontologia da Unesp de São José dos Campos. Aliás, se formou também na Unesp de São José dos Campos, a mãe da Bárbara Fará, junto com minha mãe, A na mesma mesma turma, turma? Caramba. na mesma turma, entendeu? E o tio Ivan era professor de estatística na Unesp de odontologia, lá de São José dos Campos. Ah, acontecia que fazia umas confraternizações entre o objetivo de Jacareí e o objetivo de São José dos Campos, né? E aí, nisso a gente acabou se conhecendo e tal, e foram vendo que, você também tá aqui, você tá... E aí, a coisa foi fomentando, né? Foi ficando bacana. Além da disciplina de xadrez que era obrigatório, também tinha uma turminha ali para quem queria jogar mais, assim, né? Um horário extra. Uhum. E depois disso, a tia Silvia falou que, olha, se vocês quiserem, sábado de manhã, lá no Tênis Clube de São José dos Campos, o pessoal vai treinar na escolinha do tio Ivan, né? Então a gente foi para a escolinha do tio Ivan também, e lá participava Márcio Branco, Edinho, Kátia, e também outras crianças que não eram só dos objetivos, né?
Por exemplo, Gabriel Miguel, Daniel Miguel, entre outros. E o Gabriel tinha a minha idade, né? Uhum. Acho que alguns dias de diferença. E um pouco mais novo que eu e o Gabriel era o Daniel. Acho que o Daniel é 3 anos mais novo. E o Daniel ganhava da gente, né? Caramba. Esse que era dureza, né? O Danielzinho batia na gente. E até que chegou o momento que e a gente jogava os torneiozinhos que o tio Ivan botava ali, né? Até que chegou o momento que o tio Ivan falou: Olha, eu acho que vocês estão bem fortinhos, e de repente vocês podem tentar jogar o estadual, né? Que é o Paulista de Menores, né? Que Uhum. era em Santos, várias edições foram em Santos. E daí eu e o Gabriel nós fomos para esse Paulista de Menores sub-10. Meu irmão e o Edinho era sub-11. A Kátia, eu não lembro se esse ano ela jogou. Foi em 93. 93 foi a primeira vez que a gente 93? jogou. Caramba. Isso, 93 foi a primeira vez que a gente jogou esse Paulista de Menores em Santos, Mas né? se era sub-10, você tava com quantos anos? Tava com 9. A Ah, gente, tava a com gente 9. Isso, a gente tinha 9 anos, né? Uhum. Completava. Nossa, eu sou de 84, né? Uhum. E aí, quando a gente tava lá, a minha mãe encontrou com a Antonieta, mãe da Bárbara lá, né? Uhum. E coincidência, tinha a filha também que tinha a mesma idade que a gente e tal, né? E Edinho jogou, Márcio Branco jogou, e na nossa categoria tinham uns garotos que já jogavam a nossa categoria, estavam indo para 10 anos e já eram campeão e vice-campeão, mas tanto o Gabriel quanto eu, a gente venceu esses caras e quando nós nos enfrentamos, né, eu acho que alguém ganhou uma qualidade, sabe uma qualidade meio esquisita, assim? Uhum. Corre por cavalo e um peão, só que não tá pleno, complicou e tal. Aí a gente não entendeu nada da posição, a gente ficou no. Bom, pelo menos eu, né? Fiquei com medo da situação e ofereci empate. A gente empatou entre nós dois e foi lá pela terceira, quarta rodada, só que a gente ganhou o resto. Uhum. E aí, por uma questão de sorte, acho que eu devo ter gastado a minha sorte nesses torneios aí, porque depois que essa sorte acabou, sabe? Né? Eu fiquei como campeão paulista nesse ano aí, né? E o Gabriel em segundo. Mas só pra entender, você, bom, campeão paulista, tudo bem que sub-10 é uma categoria que não dá pra saber ainda quanto teve de esforço, como tá a evolução, mas Aham. basicamente vocês foram campeão praticando no clube. Jogavam no clube, pegavam uma. Cara, então, eu, por exemplo, esse ano, eu lembro que eu estudei bastante aquele verdinho do Idelbeck, aberturas e armadilhas, Uhum. né? Porque eu jurava que os moleques iam ganhar em alguma armadilha, sabe? Eu achava que aquilo podia acontecer muito, aquelas armadilhas. Uhum. Acontecia que não caiu nenhuma armadilha, né? Mas os golpinhos durante o jogo, eu comia as peças dos meus adversários, assim, né? Uhum. Esse livro você leu E, sozinho? oi? Estudou sozinho esse livro? Ah, sim, é porque já tinha um bocado assim de competitividade assim por causa do clubezinho, né, do Uhum. Tivan, né? A gente queria, ele tinha um rankzinho local ali no papel ali, né, Uhum. que botava na parede. Então, e a gente não gostava de ficar perdendo do Danielzinho, que era 3 anos mais novo que a gente, sabe? A gente ficava Uhum. correndo atrás da coisa assim. E tinha quase nada de livro, né? Aqueles Fred Henfield da vida, e Del Becker, e depois vieram outros decentes, né? Uhum. Agora, o tio Ivan também botava muita pilha na gente, né? E muitas vezes ele botava livro de premiação, sabe? Ah, Né? bacana. E eu tenho um livro, eu tenho um bocado de livro assim que eu ganhei do tio Ivan, sabe? E são livros assim que eu não acho hoje, mas nem ferrando, né?
Um livro que eu ganhei dessas coisas foi um livro do Max Euwe, né? Max Euwe, que é o From My Games. Só que tá autografado, e eu acho que é autografado pelo Max Euwe mesmo, sabe? Caramba! Então, tipo, não sei como que esse negócio veio parar na minha mão, assim, tipo, né? É um baita presente para dar Então, para um pentelhozinho de 10 anos, né? provavelmente comprei isso ali de criancinha, né? Uhum. Então, tinha essa pilha, assim, né? Esse incentivo, né? Às vezes também ele botava Coca-Cola Uhum. de prêmio de exercíciozinho, assim, né? Ó, quem acertar esse negócio aqui ganha uma Coca-Cola, né? Eu não faço essas coisas, mas na época a gente achava massa, né? Uhum. Mas aí vocês foram evoluindo então entre vocês mesmos, o que acho que é um detalhe. Talvez se começasse sozinho não teria o mesmo comprometimento, né? Se era um moleque dentro de um monte de adultos, acho que talvez não ia ter o mesmo efeito. Talvez, viu? Mas é, um bocado de outros jogadores do clubezinho também tentaram. Quer dizer, o tio Ivan, ele não tinha um nível de maestria, assim, eu não sei dizer quanto que ele tinha de força, Uhum. mas muito cedo a gente já passou a ganhar dele, sabe? Uhum. Mas ganhar, eu acho que ganhar sério mesmo, né? Uhum. Ele tentando ganhar da gente mesmo, né? Só que ele foi muito bom em fomentar o amor e o respeito pelo xadrez, né? Uhum. Então a gente curtia mesmo de fundo do coração o negócio, né? Ah, tá bom. Ah, E os anos depois, subsequentes, assim, de estudo, como é que foi? Ainda lá, todo esse processo foi feito nesse clube, realmente, da sua evolução. é, aí, aí a gente ficou meio possuído um pouco pelo esse negócio de competição e tal, né? Uhum. E aí eu acho que isso prejudicou um pouco assim o clima da coisa, assim, sabe? Por exemplo, eu lembro que depois que eu ganhei o Paulista em cima do Gabriel, né? Meu pai falou alguma coisa de agora você vai ter que evitar de conversar muito com o Gabriel, porque vocês vão virar rivais, isso aqui. Acho que é uma grande besteira, assim, que não precisava ficar enfiando na cabeça das crianças, assim, sabe? Uhum. E, e acabou que a gente virou meio que começou Que, a ficar realmente competitivo um ao outro, se rivalizando. E isso fez o nosso xadrez crescer também, né? Essa rivalidade nesse período distanciou um pouco a gente, mas a rivalidade em si também aproximou a gente como respeito ao outro e hoje a gente se gosta pra caramba, né? uhum. E como a gente. Depois do Paulista a gente foi pro Brasileiro Sub-10. Nós dois tínhamos, né, 9 anos, né? Eu Uhum. nem sei que lugar que eu fiquei, devo ter ficado em sexto, algo assim, sabe? Uhum. Mas assim, porque eu sei que nem medalhinha eu peguei, sabe? Esse é o O, e parâmetro, o, né? Ga- o Gabriel, eu não lembro. O Gabriel, acho que ele foi melhor. Não sei se ele ficou em quarto, alguma coisa assim, tá? E, e então a gente falou, pô, o negócio aqui é mais difícil, né? A gente tem que treinar, né? Porque Uhum. é duro aqui, né? E então cada um de nós foi procurar outros treinadores mais graduados, né? Se eu não me engano, Gabriel passou a treinar com o Josino, né? Mas ele também tem um tio que que é muito estudioso, que é o Celestino, né? Uhum. Você deve conhecer, né? Tio Sim, sim. Celestino. E, e que também é muito amigo meu hoje. Aliás, as peças que eu treino hoje, as que eu mais gosto de usar, eu comprei com o tio Celestino. E eu, meus pais procuraram treinadores para mim e para o meu irmão também, né? Assim, foram um bocado de tentativas, mas dois se destacaram, que foram Antônio Carlos Rezende e o Helder Câmara, né? É, E chegou um momento depois de pouquíssimas aulas, meus pais perguntaram: olha, a gente vai precisar escolher, então agora qual que vocês vão querer ficar, né? Uhum.
E meus pais não entendiam tanto de xadrez, sabiam qual que era melhor pra gente. Então, pelo menos pelo gosto, qual que a gente sentia mais afinidade, né? Uhum. E o Antônio Carlos Rezende, ele ia lá em casa, era super educado. E uma das coisas que eu e meu irmão a gente tinha dificuldade era de repertório, né? Porque a gente jogava no clubezinho, no pequeno do Tivão, né? Uhum. Cara, eu sei que teve um detalhezinho. E o Helder Câmara também, ele dava uma aula ali no CXSP, no Clube de Xadrez São Paulo, e também a gente podia fazer aulas particulares com ele, né? E o Uhum. Helder Câmara era super extrovertido, falava alto, né? Uhum. E a gente também gostava, né? Mas teve um detalhezinho, cara, que eu acho que foi assim essencial assim na escolha nossa, tá? A gente não sabia o que jogar contra D4. O Rezende sugeriu pra gente defesa Lasker do Gambito da Dama. Uhum. E o Helder Câmara sugeriu defesa Índia do Rei. E a gente falou, pô, eu vou trocar dois parezinhos de peças leves pra igualar, ou eu vou atacar o rei do cara é pra dar mates, né? Uhum. Então a gente acabou escolhendo o Helder Câmara. Um bocado por causa da sugestão de repertório, sabia? Que coisa. Aí você pergunta, né, se eu jogo Índia do Rei hoje, né? Não só joga como adora, não só não joga como adora jogar contra. E a defesa Lasker, não. A defesa Lasker eu já gosto bastante, assim, né? Até sugiro, recomendo, assim, né? Uhum. Mas naquele momento, e por muitos anos eu joguei a Índia do Rei. E pode ter sido um problema na minha infância esse Índia do Rei também, cara. Uhum. Que tinha adversários ali que eu não passava mesmo, cara, né? Mas foi uma experiência, né? Então, Imagino ter aula com um cara que é, é, querendo ou não, é um cara muito importante do xadrez nacional. então teve o Elder Câmara ali que ficou com a gente, eu acho que dos 10 aos 12 anos, mais ou menos, sabe? Uhum. Por uns 3 anos a gente ficou com ele, a gente gostou bastante, assim, sabe? E aí chegou o momento que aí meus pais acharam que a gente precisava treinar com é, outro treinador. E aí eu não sei se foi quando eu ainda tinha 12 anos ou quando eu já tinha 13, né? Mas até o final dos meus 16 anos a gente ficou principalmente com o Peliquian, né? Uhum. Em alguns momentos a gente fez alguns treinos com o Lebredo também, Quando né? ele vinha pro Brasil. Lebredo. Isso, isso, isso. Aí tinha uma parte do consultório da minha mãe que era o fundinho do consultório que tinha uma sala sobrando, né? Uhum. E aí o Lebredo dava um treino pra gente lá. Era um treino pesado, cara. Nossa, cara, que bagulho pesado, cara. Tipo, e ainda pegava nas nossas férias, cara. Cara, pegava no meio das férias, eu e meu irmão, a gente querendo jogar Winning Eleven, cara. E a gente lá olhando pra mesma posição, 6 horas na mesma posição, cara. Eu olhava pro meu irmão assim, né? Tipo, a gente tinha que escrever o plano ali, cara. E a gente falava, caraca, bicho, não acaba, não tá bom ainda o plano? E ele fica, e ele em braços cruzados esperando a gente fazer aquele negócio, cara. Nossa, era puxado. Talvez hoje se tivesse um celularzinho, dava aquela olhadinha pra ver o lance logo e ir embora pra casa. Eu ainda tenho a apostila que o Lebredo deu ali, que era, tipo, era uma folha, era um encadernado Uhum. de folha A4, assim, e um diagrama por folha ali lá em cima, e um espaço em branco. Aí os planos estavam atrás, assim, na parte de trás, né? E eram várias folhas, assim, uma por uma, assim, cara. E era só um diagramazinho que consumia a nossa tarde, aquela droga de diagrama, cara. Uhum. Puxado pra chu, assim. Não. O- Mas eu lembro que teve essas coisas aí, né? Bom, imagino que pro xadrez E, fez bem, mas conseguiu manter a motivação, a paixão, assim, porque às vezes também cara, drena, eu, né? eu acho que assim, a gente gostava bastante do Lembrando, mas tinha tarde que eu acho que passou, assim, falou, cara, hoje deu, hoje deu. Talvez tenha Fazia ajudado. vocês pedir arrego.
Fazia, cara. Nossa, bicho, fazia. Esgotava mesmo. Né? E pegava nas férias, né, de criança aí. As férias têm um significado ali de dar uma Uhum. relaxada, assim, às vezes, né? E como é que foi nesse meio tempo os próprios torneios de categoria? Vocês já estavam brincando, obviamente, em torneios adultos também, né? Aham. Cara, os torneios de categoria foi assim. Quando eu perdi no. A gente foi mal no brasileiro mal, assim, tipo, foi mal, a gente não ficou, não foi bem, a gente Uhum. não pegou pódio no primeiro brasileiro. Aí quando foi 1994, eu fui jogar em sub-10 de novo. E eu joguei o brasileiro, né? Mas antes do brasileiro aconteceu o Pan-Americano, viu? Tinha um negócio que era as datas eram. O Uhum. Pan-Americano aconteceu algumas semanas antes do brasileiro. E o Pan-Americano foi em Balneário. Não, foi em Matinhos. Matinhos, Uhum. né? Onde hoje acontece aquele. Caiobá. Não é no Sesc Caiobá, né? Mas é a mesma cidade, né? Uhum. Cara, essa cidade. É a cidade onde eu tenho meus melhores torneios, assim, melhores performances, assim, sabe? Tipo, eu sempre vou bem nessa cidade, cara. Uhum. Incrível, né? E nesse torneio de Matinhos, Gabriel jogou também. Eu fui vice-campeão pan-americano. Gabriel ficou em terceiro e Ariel Famar foi campeão. O que aconteceu? Eu empatei com o Gabriel e eu empatei com o Ariel Famar. Só que o Ariel Famar ganhou do Gabriel. Uhum. Então não fechou um triângulozinho, sabe? Gabriel fez meio a menos e o Ariel fez meio a mais que eu. Eu fiquei em segundo lugar, entendeu? Uhum. E no brasileiro eu ganhei do Gabriel e fui campeão. Isso foi em. Como é que chama a cidade? Foi em Minas Gerais, São Sebastião do Paraíso. Uhum. Acho que foi a primeira vez que eu vi o Mequinho, né? E entre várias figuras assim que eu já estava começando a ver pelas primeiras vezes, só que ainda não sabia quem era, né? Uhum. Então, por exemplo, cara, esse em Matinhos, cara, aconteceu um negócio assim que me chamou muita atenção, sabe? Que assim, tinha um hotel ali. Aí a gente chegou cedo pro campeonato, né? Tipo, para ver o hotel, passagem, a gente chegou cedo. E não tinha tanto brasileiro assim ainda, sabe? Então o pessoal foi chegando. Mas tinha muita gente falando em espanhol, Uhum. né? Nessa época participava muito pouco o pessoal da América do Norte, né? Até mexicano tinha, mas era muito pouco, assim, né? Era Uhum. muito mais América do Sul que jogava o Pan-Americano. E daí, né? Um monte de papo de espanhol e tal, e tal, e tal. Cara, chegou uma hora que chegou um busão. E esse busão chamou a atenção de muita gente, assim, que tava ali, sabe? E aí é aquele efeito de manada, né? Você vê que tem um monte de gente que parou para ver quem é o busão, né? Uhum. Olhou e ficou o pescoço assim, né? Falou, cara, que bagulho é esse, né? Que tem nesse busão que todo mundo tá olhando, né? Aí começou a descer um pessoal que falava português e que era a turma de São Paulo, Clube Atlético Paulistano, Peliquian e tal, né? Uhum. E foi descendo, e foi descendo, e foi descendo. Depois eu descobri que tinha várias pessoas ali que eram fortíssimos candidatos para o torneio, né? Então aquele era um ônibus pesado, digamos assim, Uhum. sabe? Tipo, desceu ali Bárbara Fará, Natália Baccarin, né? Rodrigo Atfi, uma turma, assim, fortes candidatos, né? Uhum. E aí eu ouvi de alguém assim, cara, é estranho que eu ouvi de fora, assim, né? Sobre o tal do Vescov que não veio, né? Ah, o Vescov não veio. Então não veio também, né? Opa, esse ano a gente vai faturar a categoria, né? Cara, o Vescov chegou no dia seguinte, cara. Ele perdeu a primeira rodada, acho que Biozente, não sei se tinha Biozente, mas ele tinha prova, eu acho que ele tinha que Uhum. fazer. Ele chegou no dia seguinte
E, cara, ele destruiu os caras, assim, olha. E aí foi a primeira vez que eu acho que eu vi uma partida adiada também foi nesse campeonato aí. Tem Uhum. uma partida adiada que eu nunca tinha visto também, né? E então, é, esse momento aí eu achei engraçado, assim, sabe? Que me chamou a atenção, sabe? Que tinha um pessoal ali que tinha presença, né? Tinha um pessoal que botava medo nos caras, né? Uhum. Você fala, pô, chegou, né? Chegou aquele cara, né? O Leitão não jogou, porque eu acho que ele já tinha vaga para o Mundial, né? Algo assim. E aí foi bacana, assim, né? Aliás, foi o melhor Pan-Americano. Depois desse daí, em 95 eu fiquei em terceiro, Uhum. depois eu fiquei em sexto, depois foi indo, assim, tá? Uhum. Só em 96 que eu voltei a ficar em terceiro lugar, com muito esforço, né? Uhum. É, e aí teve o brasileiro, que foi São Sebastião do Paraíso. Eu venci. E veio o Mundial, que foi em Szeged, né? De novo, uma loucura, sim, né? Quer dizer, de novo não, porque aquilo foi inédito para mim, né? Mas uma coisa que aconteceu parecido aqui era um monte de gente sinistra que eu ainda não sabia Uhum. quem era, né? Então, cara, esses caras são sinistros. Eu sei que tem um monte de gente sinistra aqui, eu não sei quem são esses caras, né? Uhum. Mas às vezes eu via ali, a delegação do Brasil era grandinha, né? A gente passeou a beça ali, com a tia Roda, com o Atfi, Tia Fernanda Roda, mãe da Iazar. Tatiana Hatiko. Tia Roda, mãe da Tatiana Hatfield. Meu, que mulher engraçada, cara. Nossa, cara. Eu não sei se você conheceu ela assim pessoalmente, Pouco, mas assim. sim. Cara, que tia engraçada, bicho. E assim, a gente passeou bastante, né? Foi super bacana. A gente fez. Porque era um período que o real tava. Não, teve sorte aí, né, também, Uhum. né? Porque o, Já tá era o valorizado. início do real Uhum. e o real era um dólar, né? Tava Então a todo mundo gente rico. tava todo mundo rico, né? Tipo, a gente podia passear a beça, a gente podia pegar quanto sorvete italiano a gente quisesse, assim, né? Pegar espaguete pra caramba, né? Podia pegar o que quisesse, assim, né? Não saía caro, né? Não Uhum. precisava botar o rei na mesa, né? Então a gente passeou muito com os enxadristas e, e isso é uma coisa que minha mãe aprendeu a fazer bastante, sabe? Que era, ela ficou muito amiga das outras mães, né? Tia Roda, tia Antonieta e tal. E aí ela aprendeu a dar os rolês, né? Tipo, Uhum. elas passeavam pra caramba, elas já agendavam assim, a agenda de trabalho delas, né? Para os torneios, né? Tipo, olha, esse torneio aqui Uhum. quer dizer, nesse período não marca paciente porque vai ter o Pan-Americano do meu filho, né? E aí a gente vai passear, né? Cara, elas comiam camarão pra caramba, elas passeavam muito, assim, sabe? Elas ficaram. Era pro rolê de parceiro de rolê mesmo, cara. Uhum. Nossa, bacana, bicho. E eu acho que era saudável pra gente, porque não ficava pressionando, assim, sabe? Tipo, largava a gente pra jogar e ia passear, sabe? Uhum. Né? A gente se virava ali. E esse torneio mundial de Szeged, cara, eu ainda tenho a apostila que eram dos boletins, assim, sabe? Uhum. Né? E eu acho muito animal, assim, que, cara, tinha caras muito, muito duros lá, muito fortes, né? Por exemplo, né, eu revirando, assim, fotos, às vezes, né? Eu acabei mandando lá pros Vidra uma foto do pódio dele, né? Porque, tipo, como é que eu ia saber que o cara ia virar um gigantão mesmo, né? Uhum. Mas estava ali a foto do pódio dele, né? E que ele venceu o Joshua Waitzkin na última rodada do 18. Joshua Waitzkin é aquele protagonista do filme Lances Inocentes, Uhum. né? Ah, Leitão e o Vescovi foram bem nesse Mundial. Ah, Aronian foi campeão mundial. Não, a categoria sub-12 era um absurdo, cara. Aron... Se eu não me engano, foi campeão Aronian, segundo lugar Bacro,
terceiro lugar Ponomariov. Você já começa assim, né? Aí eu não sei, mas tipo, ainda tinha, acho que sexto lugar ficou o Grischuk, tinha ainda Paco Balierro, e, cara, era uma categoria. Eu olho assim, na época a gente não sabe, né? São só Uhum. crianças, né? Mas 20 anos depois você olha aquela tabela e fala: caraca, né, bicho? Essa categoria era duríssima, né? Uhum. E. Bom, é isso que acontece quando você vai no Mundial, né? No Mundial de criançada, né? Você vai lá, esses caras aí vão ser os topzera daqui a pouco, né? Alguém aqui vai. Algum sinistrão vai sair daqui, né? Uhum. Ou muitos moleques, ou monstrinhos aí, né? Sim, sim. A Judite, ela já não jogava nessa época, mas ela tava na abertura, né? Ela tava na abertura. Acho que ela já tinha estourado a idade, mas ela tava lá na abertura, ela, Portes e tal. Bacana, cara. E era muito maneiro, assim, que tinha gente de todo lugar, assim, né? E uma dificuldade que eu tinha, cara, era me comunicar, né? Eu não dominava inglês, não domino ainda, né? Mas Uhum. dá para se comunicar, né? Tem um monte de Uhum. gente que vai no Mundial e você vê que o inglês não tá nada melhor que o seu, né? Você fala, Uhum. tá bom, né? E, e aí, mas mesmo assim a gente faz muita amizade, troca presentes e tal, né? Antes da rodada. E, e eu lembro a primeira rodada que a gente senta, né? Tipo, é um choque, assim, se senta, tem um monte de bandeira para lá e para cá, um monte de criança, imagina coisa de mais de 1.000 crianças, assim, no mesmo salão. E uma das coisas que eu pensei, cara, eu pensei, tá, e quando é que a gente vai começar esse negócio? Vai vir o quê? Vai vir um sinal? Vai tocar uma campainha, uma luz, né? Eu não ouvi o árbitro falar press the clock, não ouvi nada assim, sabe? Só sei que em algum momento eu comecei a ver as crianças fazer o lance e bater o relógio. Cara, era uma barulheira, cara. Blá, 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 blá. Cara, eu não fiz meu lance por um bom tempo, assim, porque eu fiquei contemplando aquela barulheira de relógio, sabe? Né? De fazendo lance, relógio. E eu achei aquele animal, assim, de arrepiar, assim, sabe? Uhum. Então, muitas crianças que chegaram aí para o Mundial compartilham da mesma opinião. É que vencer o brasileiro é bacana, mas ir para o Mundial é um prêmio muito fantástico, é um negócio tão magnífico que o que está em jogo no brasileiro é a vaga do Mundial, sabe? Uhum. Não é ser campeão brasileiro, não é o título de ser campeão brasileiro, não é de ter ido para o Mundial, sabe? Que é um negócio super de outro mundo, assim, as coisas mais legais que o enxadrez de categoria pode fazer, assim, sabe? Sem dúvida. Mas que aí também é dureza e exige dedicação e muitas vezes largar de algumas coisas, assim, do corre-corre do dia a dia, né? Uhum. Tipo videogame, né? Você vai ter que deixar um pouco de videogame para ficar melhor, né? Enxadrista, né? Os seus resultados no Winning Eleven pioraram nessa época, é isso que você está me falando. Exatamente. É tanto videogame que eu queria jogar, cara, que eu falei, não, preciso estudar agora, porque, né? Era assim. Bom, acho que é um pouco do que eu lembro quando eu estava começando, né? Você era daquele pessoal que era o tal do ônibus de peso. Não lembro se você vinha de ônibus ou de carro, mas era algo que o pessoal respeitava. E aí, quando eu estava começando a jogar mais, do nada sumiu o César. Pra onde foi? Cara, foi quando eu tinha 16 anos, né? Ahn, Sub-16. Aquele seria meu último ano de, assim, de xadrez, porque minha mãe falou, olha, 17 anos, você vai para o terceiro colegial. Você vai ter que estudar para o vestibular. Uhum, Você vai ter que estudar hard. Você vai ter que dar uma pausa no xadrez. Depois você vê o que você faz, mas você vai ter que pausar o xadrez para focar para o vestibular, né? uhum, E assim, não é só minha mãe que me falou isso, mas
todo uma, todo um cenário, todo um ambiente de uma corrida do vestibular, sabe? Tipo, tanto valorização, porque é um momento importante, né? E, e diferente na, na formação da criança, adolescente, né? Da pessoa, mas também que tem nível de pressão que é diferente de alguns lugares para outros, de família para outra Uhum. e região por região, né? E lá onde eu estava, na família que eu tinha também, e dos colegas e colégio, eu tinha aquilo como se fosse um negócio forçado, assim, sabe? Tipo, não, não tem opção. 17 anos todo mundo faz isso e é obrigatório e Uhum. não, todos meus colegas largam os esportes, artes, largam tudo para ficar fazendo terceiro colegial e focar para o vestibular, né? Qualquer que seja a arte, dança, não importa, Uhum. todo mundo faz a concessão. Então era uma coisa que era uma variante forçada, assim, sabe? Uhum. Né? Então, quando chegou aos 16, o que eu também sou contra, sabe? Eu não sou muito a favor de uma pressão tão intensa, né? Tão Uhum. intensa. É, Mas, então, aos 16 anos, era meu último ano de fazer a corrida do xadrez, né? Uhum. E tinha um negócio que eu queria muito, que era ir para o Mundial uma última vez. Cara, era uma obsessão, cara. Eu queria muito ir para o Mundial. Eu já não ia ao Mundial já fazia alguns anos, assim, sabe? Uhum. Que eu tinha adversários muito bons, como Camilo Rodrigues, Gabriel Miguel, e eu não sei, você a gente pegava a categoria de vez em quando, né? Anunciando não, é. No sim ou no não, né? Mas você ainda tava pegando o seu auge ainda, né? Quando eu saí, você pegou o seu auge, né? Foi algo assim? É, foi algo. Tanto que os primeiros anos, acho que a gente joguei uma vez ou outra, eu não via a cor da bola. Na última vez que a gente jogou já foi um pouco mais equilibrado, mas tanto que eu nem joguei esse brasileiro sub-16, acho que não era. Ah, tá. Eu era um bom coadjuvante ainda. E aí, eu fui para esse Brasileiro 16 e eu treinei pra caramba, bicho. Olha, mesmo hoje, eu acho que eu falo, cara, aquela época eu treinei bastante, bicho, Uhum. porque não sei se hoje eu consigo treinar tanto quanto eu estava treinando naquele ano específico. É uma questão de obsessão, assim, sabe? Tipo, não. Era videogame fechado, eu ia pro colégio, voltava do colégio, almoçava e começava a estudar. Eu pegava no sono de estudar, lá pelas 2 horas da tarde eu dormia meia hora em cima do tabuleiro, né? Eu acordava em cima do tabuleiro, continuava estudando e treinando até às 20 horas. Não tinha mais papo de inglês, não tinha papo de coisa nenhuma assim, mano. Se eu tivesse que ir pro inglês, eu matava um dia sim, um dia não, sabe? Tipo, e tarefa de colégio eu fazia correndo lá no período do colégio mesmo. Pouco estudava para prova, estudava o mínimo possível. Se eu tirasse mais que 6, eu tinha a impressão que eu gastei tempo demais em colégio, não estudei tanto xadrez, sabe? Uhum. Era assim, eu tinha que. Eu maximizava meu tempo de xadrez. Chegava 20 horas, jantava, terminava a janta, eu jogava no ICC, né, para treinar. Mas não era de jogar para baletizar e pingar, passar tempo, não. Uhum. Eu jogava consciente de que tinha que treinar, né, e aplicar as coisas que eu estava estudando, né? E isso até chegar no brasileiro. Chegou no brasileiro, então assim, treinei hard pra chuchu. E aí eu jogava até me esgotar, até ficar podre, assim, né? Uhum. Então era um treinamento até fadiga total, assim, né? Você imagina o nível de obsessão que eu tinha pelo Mundial jogar de novo, né? Uhum. Aí
Chegou no Brasileiro, eu fui jogar o 16 e o Gabriel se inscreveu pro 18. Eu falei, que esse Gabriel tá se inscrevendo pro 18? Meu Deus do céu, né? E aí eu conversei com ele e tal, e, e aí eu falei, Gabriel, esse ano é meu último ano, eu vou parar depois desse brasileiro, né? Aí ele pegou e falou pra mim, eu também, ele falou que ele também ia parar de jogar. Eu falei que eu ia fazer vestibular, prestar vestibular, e ele falou que ele ia fazer seminário, ele ia virar padre, né? Uhum, uhum. E aí, então eu lembro desse papo, né? Mas assim, com um pouco de tristeza, assim, né? Em cada um de nós, assim, que a gente ia dar uma parada, né? Naquele ano. Eu fiz 3,5 em 7, o que tá longe de ser campeão brasileiro, né? Eu nem cheguei a jogar com o Fear, que venceu todas, e nem era a categoria dele, né? Ah, Ourinhos 2000, é isso? Isso. A categoria dele, acho que ele era sub-12, ganhou todas, fez 7 em 7, levou minha categoria, Uhum, né? Mas assim, não importa, né? Tipo, eu fui super mediano, né? Fiz 3,5 em 7, né? Não, uhum. não tenho chance para ser campeão brasileiro com isso, né? Mas eu ainda tinha uma chance, que era o Pan-Americano, né? Então eu ainda podia, mas era um negócio mais difícil, né? Sim. Eu podia tentar a minha vaga pelo Pan-Americano. Aí no Pan-Americano teve algumas promessas, né? Tipo, porque não estava claro, né? Se as vagas do Pan-Americano eram até terceiro lugar ou se era só para o primeiro lugar, né? Se segundo e terceiro tinha condições ou que condições que tinha para Mundial. pro Mundial, sabe? Se tinha que pagar o quê e tal. Mas assim, algumas pessoas fizeram promessas para mim, sabe? E eu falei, então beleza, se eu ficar entre os três, vocês prometem que eu vou pro Mundial, né? Uhum, E aí eu fui pro Panamá, eu treinei hard, treinei mesmo hard, né? O uhum. máximo de tempo que eu podia. E aí eu fui pro Pan-Americano, eu era número 7 do torneio, 6 ou 7 do torneio, né? E a Lujan jogou na minha categoria, no 16 absoluto, Uhum. né? Ela era um número depois do meu, né? No ranking, assim, e no pré-ranking. Eu tinha 2,124, algo assim, né? 2,120, sei lá. O número um era o Daniel Mieles Palau, do Uhum. Equador. Ele tinha 2,350, algo assim. Número 2 era Dimitri Schneider, dos Estados Unidos, tinha uns 2,330. E número 3 era o Miguel Lobos, do Chile, que tinha 2,270. Uhum. Né? Isso era o nosso sub-16. Então, para mim, era um torneio difícil, assim, né? Não fui muito favorito nesse negócio, né? Mas eu treinei hard, né, mano? Então vamos lá, né? Uhum. Aí eu joguei. Eu venci o Miguel Lobos, empatei com o Daniel Mieles. E quando eu caí para jogar contra o Dimitri Schneider, eu acho que era a penúltima rodada, eu joguei com ele, mas praticamente lá era uma partida decisiva pro Pano, né? Uhum. Para ser campeão ou não, né? E o Pelican tava me acompanhando nesse torneio, né? E, cara, eu joguei essa partida. A partida ficou complicada. Eu acho que depois de muito tempo, assim, quando eu voltei a jogar, eu cheguei a olhar, assim, tipo, faz alguns anos eu cheguei a olhar essa partida de novo. Uhum. E eu não lembrava o que eu tinha calculado na partida, mas eu tive a impressão de que ele jogou melhor, Uhum. né? Mas eu lembro que durante a partida eu tinha encontrado uma variante em que ele ficava com. Teve um desequilíbrio. Ele ficou mesmo com dois cavalos e peãozada, e eu com torre e mais peões. Não sei se era torre um peão ou torre dois peões pelos dois cavalos, Uhum. tá? Mas em algum momento nos meus cálculos, quando eu estava naquela época, eu podia jogar uma variante em que ele ficava com dois cavalos e eu sacrificava a torre por muitos peões e eu ficava e me sobrava um peão.
E eu Hum, recusei essa variante, primeiro porque eu queria ganhar ainda, que já era uma besteira, não tinha mais como ganhar. E uhum, segundo porque eu não sabia quão fácil ou quão difícil era os dois cavalos me darem mate, eu com o rei e um peãozinho, sabe? uhum. Eu sabia que ganhava, né? Mas eu. Ih, caramba, É, fechou a janela aqui. Peraí. ok, ok, foi. Podia ter sido assim de novo. Tá bom, a luz está acesa aqui. Isso, pronto. Foi para dar mais suspense para a história. Tá, eu sabia que dava para ganhar, assim, né? Mas eu não sabia se tinham posições, não sabia de nada, né? Uhum, Hoje eu vejo o final de dois cavalos e um peão, já estudei e não sei ganhar esse negócio, cara. É um negócio difícil, né? Dá uma raiva até o final. uhum. E aí eu não sacrifiquei a torre nos peões e eu perdi, né? O empate daria entre os três? O empate ia manter o campeonato ali no páreo, né? Porque ia decidir na última rodada, Uhum, né? Então a gente ia ficar com a mesma pontuação. Mesmo o score acumulado, eu acho que era o critério de desempate lá, né? E eu não empatei. Perdi. Cara, foi uma das vezes que eu mais chorei na minha vida, cara. Acho que eu chorei por horas, assim, cara. Chorei no quarto ali. Ele uhum, quem até falou: Oh, Deus, secou já esse menino que não sei o que, chega e tal. Cara, que eu cheguei, chorei muito, assim, né? Porque pra mim foi uma. Eu perdi muita coisa naquele finalzinho ali, né, cara? uhum. E depois, na última rodada, eu pego um argentino, ele de brancas, né? E pra mim, eu não tinha mais chance de ser campeão. Com empate, mas com empate eu garanti o terceiro. Uhum. Então eu fiz alguns lances, né? Eu acho que eu joguei uma que eu fiz alguns lances e ofereci empate. Ele recusou. Aí eu continuei jogando. Passou alguns lances, ele começou a ficar mal e ele ofereceu empate. Espertinho, né? Aí eu pensei, cara, safado, né? Cara, que situação, né? Aí eu caiu um cavalo ali de plástico. Aí eu aceitei o empate e fiquei em terceiro lugar, né? Mas daí aquela promessa, né? Não conseguiram cumprir, o dólar subiu e não sei o quê. Mas eu me magoei muito com a situação, né? Uhum. E aí eu parei com o xadrez também, sabe? Um pouco por causa que eu ia prestar vestibular e tal, e um pouco porque eu me magoei com essas promessas, sabe? Uhum. Aí eu fui jogar muito videogame, cara. Joguei muito videogame, cara. Nossa senhora, bicho. Tinha um fliperama lá no centro de Jacareí que era Big Boy o nome. Era 10 centavos a ficha. E o Marcelão me fazia três fichas por 25 centavos. Cara, passava- eu passava a tarde jogando Marvel versus Capcom naquele negócio, cara. Eu joguei Counter-Strike, joguei Dota, joguei um monte de porcaria, cara. Zerei vários RPG de PlayStation. E aí, por isso eu sumi, sabe? Uhum. Eu, eu nem, acho que eu joguei um torneiozinho. Ah, não, minto. Teve um torneio que a gente jogou quando eu já tinha 18 anos. Eu voltei a jogar uma única coisinha, uma última coisinha, que foi regionais e jogos abertos de São Paulo Uhum. de até 21 anos, de até 18 anos, eu não lembro qual que era o limite de idade ali, sabe? Uhum. Que foi o seguinte. Ah, o pai do Gustavo, lá da escolinha de xadrez de São José dos Campos, coordenou a equipe de São José dos Campos, né? E aí, né, estavam tentando levantar coisa ali, montar as equipes que a gente não disputava fazia muito tempo. E aí ele perguntou, e ele era colega do meu pai no trabalho, né? Coisa
de novo, né? Mundo pequeno, né? Hum, O moleque de xadrez, o pai dele trabalhava na Kodak junto com meu pai, né? E aí ele perguntou se eu e o meu irmão a gente não queria jogar esses jogos abertos de São Paulo de até eu acho que era até 21 porque meu irmão já devia ter 20 anos, né? Então uhum, era sub-21 e e jogar esse torneio, esse jogos abertos aí, né? A equipe mais forte era de Santos, se não me engano, que tinha Benares, Luiz Coelho, João Vitor Leal e acho que Leonardo Bispo. uhum, Você vê, né? Ó, esses torneios marcam tanto que a gente é capaz de lembrar a escalação dos caras inteira, né? uhum, Se bobear até o que foi jogado, né? Ah, e daí, o pai do Gustavo, eu não lembro o nome dele, cara, mas ele chamou, perguntou se a gente queria jogar, e eu fiz doce, né? Falei, cara, não tô a fim de voltar a jogar, cara, tô de boa já, sabe? Eu tô aqui no meu universozinho aqui, não sei se quero jogar, sabe? Aí, cara, eu fiquei fazendo doce, falei que não sabia, ia pensar, né? Né? Só que daí chegou uma hora que veio uma notícia que me falaram que me fez jogar, sabe? Quem falou, o Gabriel vai jogar. Foi. Aí eu pensei, cara, se o Gabriel tá na minha equipe, eu não perco de mais ninguém, mano. Tipo, tipo assim, não, o cara que eu mais me preocupo tá na minha equipe. uhum. Então tá suave, mano. Então eu vou jogar, né? Aí eu joguei. E a equipe era Gabriel, meu irmão, eu, e Shannon Bruce, Thiago Bini, e não lembro mais, acho que o Gustavo também, sabe? Isso Uhum. no masculino, né? Feminino tinha, acho que era Kátia Sarmento, Camille Ambrosio. Eu não lembro de tanto tão bem a equipe feminina, viu? Né? Mas a Kátia sempre jogou por São José dos Campos, né? E Jacareí, né? Essas coisas assim. Uhum. E daí a gente a gente foi indo, né? E chegou uma rodada, na rodada decisiva a gente ia enfrentar a equipe de Santos, né? E aí os pais queriam botar a escalação ali que a gente discordava, assim, sabe? Né? Cara, a gente não vai fazer essa escalação, né? Porque era uma escalação que eu caía de pretas contra. Eles queriam queimar. Eu não sei se ia queimar o Thiago Bini ou o Gustavo contra o Benares. Uhum. Aí eu ia descer, eu ia para mesa 2. Não. Quem que era? Eu acho que eu ia para mesa 2 contra o João Vitor Leal, jogar de pretas ou uma Índia do Rei. Eu falei, não, eu prefiro jogar de brancas, uma lodonzinha, né? Aí, pô, porque meu score com o João Vitor Leal era terrível, cara. Eu de pretas com ele, eu acho que eu tinha perdido umas 5 seguidas, cara. Uhum. Ele escolhia o sabor ali, ataque dos 4 peões. Minha mente do rei era terrível, cara. Era uma porcaria, mano. Eu falava, não, vocês não vão botar de preto pra jogar contra o João Vitor Leal, né, meu? Isso aí é ponto garantido nesse negócio aí, cara, né? E aí todos os outros emparçamentos também, quer dizer, os tabuleiro versus tabuleiro também não agradava a gente. Falou, daí quem que era? Então se subisse, era eu versus o Benares. Eu não lembro quem que ia com o João Vitor Leal, não sei se era meu irmão ou o Gabriel, né? Uhum. Mas os dois eles falaram assim: João Vitor Leal é de boa, assim, mas para mim era um pesadelo, Uhum. né? Para eles era um adversário normal, um jogador forte, mas para mim era um pesadelo, né? Uhum. Aí a gente ganhou eu empatei com o Benares e a gente ganhou o match, né? Assim, eu lembro de uma hora um momento em que para mim a minha partida estava equilibrada. A do Gabriel tava um caos, assim, né? Então eu falei, no meio dessa bagunça, o Gabriel é bom, né? Então tá Uhum. bom. Ele gosta de jogar esses negócios caóticos aí. Eu não tô entendendo nada dessa posição, mas eu sei, eu confio nesse piazão, né? A posição do meu irmão,
Ah, não, eu acho que meu irmão acabou caindo contra o Leonardo Bispo, tá? Porque eu lembro que eu olhei a posição e era mais morta que a minha, assim. Tipo, cara, esse negócio sem nada pra jogar essa posição. E se eu não me engano, ele ganhou aquilo lá. Eu falo, caraca, se ele ganhou aquele negócio, não tinha nada, Uhum. né? E posso ter errado esses resultados aí, né? Porque minha memória falha nessas coisas aí, né? Mas esse era o que eu me lembro. E a gente ganhou o match, sabe? Né? Mas depois disso eu realmente não joguei mais nada, assim. Joguei xadrez em Lan House, valendo hora de Lan House. Um moleque ali falou: Ah, eu sou campeão do meu colégio, eu ganhei do meu pai. Falei: Ah, é, então vamos valer uma horinha de Lan House. Vamos valer uma horinha de Lan House. Prepara os 5 pila aí, né? Aí eu ganhava dos caras, o cara nem sabia de nada, assim, né? Uhum. E aí eu só voltei a jogar quando eu me mudei para Florianópolis, cara. Muitos anos depois, isso foi lá para o quê? Muitos anos 2010, mais depois, ou isso menos? foi 2009? 2009. Cara, foi de dois, então eu fiquei parado de 1000? 2000. E aí eu joguei, acho que foi 2002 que eu joguei esses jogos abertos aí. Antes se foi 2002, 2001, tá? Não sei, agora eu tô na dúvida, não Uhum. lembro que ano, foi 2002, 2001. E aí eu só fui voltar a jogar em 2009. Uma década. Uma década É, quase. é. Bom, Isso. bom, se você pudesse falar um pouquinho dessa sua. Eu sei que teve praticamente uma vida depois nisso, né? Você está desde então bem imerso no xadrez, né? Mas se você pudesse contar um pouquinho dessa sua nova fase, tanto que você voltou a estudar, virou mestre nacional, como também você é um professor, já faz muitos anos, né? Tem vários alunos bons. Uhum. É uma nova, é realmente o período, esse hiato aí, né? Esse Uhum. período, assim, essa segunda temporada, né? É realmente muito diferente da primeira temporada, é muito diferente. É, quando, em 2008, eu cursava administração no Rio de Janeiro. Uhum. E aí eu tinha um estágio que eu fazia ali, sabe? Eu acho que eu não era um bom estagiário, sabe? Mas minha chefe queria que eu renovasse o estágio. A minha graduação ia mais ou menos assim, sabe? Eu Uhum. já não estava mais gostando do curso, não gostava muito do ambiente e eu era e eu cheguei a jogar sério Dota, assim, sabe? Jogar sério, de eu tentar me profissionalizar praticamente, né? Uhum. Cara, eu queria ser pro player de Dota, assim, né? E, e aí chegou um momento quando chegou nesse negócio aí de eu renovar o estágio, eu pedi um tempinho, olha, eu não sei se eu vou renovar, posso pensar, né? Aí a moça do RH falou, sim, você tem essa semana aí para pensar, né? Fica à vontade, né? Mas termina aí nessa semana aí para você renovar. No Uhum. dia seguinte eu voltei lá e falei, não vou continuar, né? Porque eu vou embora daqui e tal. Eu queria uma vida nova, assim, sabe? Uhum. Eu queria zerar, assim, falar, mano, presta o vestibular de novo. Mas eu tava triste com a vida, assim, sabe? E aí eu prestei vestibular para UFSC, passei. O curso não fazia muita diferença, assim, sabe? Eu só queria resetar a vida, assim, né? Uhum. Então, eu nem me identificava com nenhuma graduação, sabe? Tipo, foi por exclusão de novo. Eu botei administração de novo. Uhum. E aí, pegou o ano do vestibular, 2008, eu tive que fazer presencialmente lá, né? E aí teve as enchentes. Não sei se chegou a jogar os jogos abertos aqui, em que teve as Não, mas que foi inundações. cancelado, né? 2008, talvez? Isso, exatamente. Teve uma rodada e foi cancelado, né? Porque foi uma chuva sem parar aqui, deu um prejuízo danado aqui para o estado, né? Uhum. E eu não tinha como mais vir de busão, né? Então eu tive que vir de avião. Aí eu me endividei, eu lembro que era estagiário e me endividei todo para fazer esse vestibular, cara, que para vir para cá para prestar para fazer as provas e tal, Uhum. né? Ah,
a família Koneski, uns amigos meus de fazia tempo assim, me ajudaram, me deram hospedar, me receberam em casa e tal, me ajudaram bastante, né? E aí Hum. eu passei a viver aqui, né? Aqui em Santa Catarina. Mas eu não estava jogando xadrez ainda. Aí quando eu estava procurando algum lugar para trabalhar, né? E eu fui entregar currículos assim, né? Eu falei, vou procurar então lugares que sejam de seguros de veículos, porque era o que eu estagiava, e eu vou procurar escritórios e fazer aí uma trajetória aí no Google Maps, né? Uhum. Aí eu botei ali no Google Maps, assim, tipo, era de um bairro Trindade até o centro, assim, cerca de 20, é um percurso, assim, né? A Uhum. pé, de 25, mais ou menos uns 25 escritórios, assim, sabe? Aí eu fui fazendo, né? Entregando currículo, a pézão, Trindade, fui até o centro e tal. Aí chegou num prédiozinho que não tinha um escritório, sabe? Aí eu pensei, pode ser que tenha fechado, ou pode ter mudado de salinha, né? Uhum. E eu não achei assim, né? O escritório para entregar. Eu desci no térreo, fui no letreiro procurar salinha por salinha para ver se tinha o escritório do cara ali, né? E no meio de tudo aquilo tinha ali no sétimo andar Clube de Xadrez de Florianópolis. Aí eu olhei quantos currículos eu tinha entregado, eu não lembro quantos eu acho que eu entreguei uns 13, sei lá, metade dos currículos que eu queria entregar, né? Eu falei, chega por hoje, né? Vou ver lá esse negócio aí, né? Aí eu fui lá pro sétimo andar, e tinha duas pessoas ali, o Daniel Brandão, né? E o Marcelo Pomar, né? Aliás, agora eu tô na casa do Brandão. E, e o Marcelo Pomar, que eram dois professores do clube, e aí eles me receberam. E, prazer, sou o Daniel, né? Esse é o clube e tal, essa biblioteca, que tem essas duas salinhas, né? Uhum. Aquele é o Marcelo, né? Quer jogar? Não, jogo. Quanto tempo? Pode ser 5 minutos, tá bom, né? Aquele analógicozão, né? Uhum. Pode ser 5 minutos, dá pra jogar, né? Joguei, né? Comi as peças do Daniel, né? Eu, vamos mais um? Vamos mais um. Eu falei, comi as peças do Daniel e ele, beleza. Eu acho acho que o Marcelo também quer jogar. Aí ele chegou, Marcelo, você não quer jogar um pouquinho também? Vamos. Eu comi as peças do Marcelo também. Aí o Marcelo, como é que é mesmo o seu nome? Uhum. Aí ele foi ali, então, e aí ele veio de lá com um livro perguntando se eu já joguei contra Eduardo Blanc Gonçalves. Eu falei, já, ele é meu amigo e tal, né? Uhum. Aí tinha uma partida minha no livro do Gerson Batista, em que, Espírito da Abertura, em que ele já tinha visto uma partida minha. Eu falei, nossa, minha partida virou partida de livro agora, né? Uhum. E aí esse dia a gente ficou muito amigo e tal, e eu comecei a frequentar bastante o clube. Até que chegou um dia que eu presenciava algumas aulinhas que eles davam e tal, né? E chegou um dia que eu fechei eu vou pegar um estágio, né? Eu falei, olha, Marcelo, eu vou parar de ir aqui no clube porque eu vou fechar um estágio ali, né? Aí o Marcelo perguntou, quanto que você vai ganhar nesse estágio aí, hein? Aí eu falei, não é muita coisa, né? Eu acho que eram uns 450 pila. Ele falou, eu cobro esse valor mais um pouquinho para você dar uns treinos aqui no clube, né? Uhum. Posso deixar esses negócios de estágio para depois, né? No final do curso eu faço as horas aí, né? Uhum. Aí, eu dei aula de xadrez, né? Aí eu comecei a dar aula. Quanto mais eu começava a dar aula, quanto mais eu dava aula, viajava com as crianças, jogava campeonato, mais eu me afastava do curso. Então, aí chegou um momento que não dava mais para exercer alguma profissão que não fosse o de enxadrista, treinador principalmente, né? Uhum. Porque eu gostava muito da coisa. Imagina se eu ficasse num escritório atrás de computador e papelada, cara, eu ia ficar na média, eu ia ficar doente, doente mesmo, né? Então eu fiz e aos poucos eu fui fazendo essa escolha, né? Por exemplo, teve um ano que um aluno meu, que é Hamilton Mesquita, né? Ele me fez um convite. Mestre, vamos lá pro Continental em Mar del Plata, né? Aí eram
muitos dias, né? Não sei Uhum. quantos dias a gente. 2 semanas praticamente jogando o Continental, né? Viagem, não sei o quê. 2 semanas que vai pro saco a faculdade, né? Uhum. Cara, quando que eu vou ter de novo essa chance, né, bicho? Eu vou jogar esse negócio e eu considero que, semestre foi pro saco, já Uhum. foi, né? Mas tem coisas que não batem muitas vezes na mesma porta, né? Então eu peguei e fui para esse Continental e decisões assim eu fiz várias vezes, né? Cara, mano, não gosto desse negócio de curso mesmo e essa oportunidade é única, né? Eu fui, né? Então, várias vezes eu fui pro JASC, fui para o Lesc, joguinhos, Continental e não me arrependo também, sabe? Porque acabou virando o meu caminho, assim, sabe? Uhum. Né? Inclusive, nesse Continental, eu, eu fiz esse primeiro Continental que a Milton me convidou, eu fiz 2 normas de EMI, né? Tipo, né? Uhum. Super bem recompensado, né? Sim. E teve algumas outras coisas também que mudaram quando eu voltei a jogar xadrez, né? Quando eu voltei a jogar xadrez, é, mudou muito o significado do xadrez para mim. Porque antes, né, na primeira temporada, né, eu jogava xadrez por rating, por colocação de torneio de categoria para ser campeão, para conseguir ir para o Mundial de categoria, né? Uhum. E eu também jogava por rivalidade, né? Então eram praticamente 3 razões que me motivavam, né? Uhum. Mas a razão mais besta é o hate, né? Ou Uhum. razão bestinha, né? Não dá nem, precisa nem discutir que hate é um negócio muito, sei lá, fútil, né? E, e aí tem. Os torneios de categoria acabaram, né? E a Uhum. rivalidade, o Gabriel não estava mais jogando, né? Então por que que eu estava jogando xadrez, né? Então eu jogava por outras razões, assim, né? Uma das razões, eu queria, eu queria jogar um xadrez diferente, sabe? Tipo, eu não queria mais jogar o mesmo xadrez que eu jogava antes, Uhum. né? Quando eu era criança. Eu queria jogar, por exemplo, uma das coisas que eu fazia quando eu era criança, eu empatava muita partida contra jogadores de mais rating, Uhum. né? O cara tinha mais rating, eu ganhava pequenininha vantagem e oferecia empate. A covardia danada, né? Mas é porque eu queria o rating, né? E aí eu tinha vergonha de ter feito isso tipo, cara, de ser besta, né? Não devia ter feito essas coisas, né? Então, quando eu voltei a jogar, eu não queria mais saber dessas tranqueiradas, né? Não, eu quero jogar xadrez e eu queria jogar outras coisas, né? Aberturas que eu nunca joguei, tipos de posições que eu nunca joguei. Eu queria jogar um bocado de outras coisas, né? Mas eu ainda tinha aqueles problemas de abertura que eu ia ter que me virar sozinho, né? Uhum. Então eu ainda tinha minhas aberturas que eu jogava desde pequeno, né? Então aos poucos eu fui adicionando outras opções, né? Tipo a defesa Lasker, né? Uhum. Defesa Lasker é uma que eu adicionei, né? Mas assim que eu voltei a jogar, eu jogava as mesmas coisas de criança porque era o que estava na minha cabeça, né? Eu queria jogar mais agressivo também, sabe? Então, ultra agressivo. Então, quando eu voltei a jogar, eu jogava posições mais caóticas, né? Ah, mas depois eu dei uma acalmadinha. Depois eu acalmei. Mas eu lembro que tinha um personagem de um anime chamado Bleach. O anime não é grande coisa assim. Mas tinha um personagem que era um cara chamado Zaraki Kenpachi. E quando eu assisti o anime, eu pensava, cara, esse cara parece me caiu um tal no xadrez, mano. Eu juro, Uhum. te juro, quando eu assisti o anime, eu falava, cara, esse cara, o jeito desse cara lutar me lembra o Mikhail Tal. E eu falava, cara, quando eu jogar xadrez, eu quero jogar igual esse cara, eu quero jogar igual o Kenpachi, assim, mano. Né? Então eu passei a estudar um bocado de partidas do Mikhail Tal. E estudar partidas do Mikhail Tal é aquele negócio, né? Que te inspira, você vai pra partida fazer igual, você não Uhum. faz igual, né? Uhum. Você não faz igual. Mas você se diverte, né? Você se diverte.
e desperta um outro lado do xadrez ali, né? Então, tinha esse outro jeito outra direção do meu xadrez. Eu queria jogar por outras razões, assim, sabe? Uhum. Né? E muito por ser treinador, né? Acho que eu acho que eu sou mais treinador do que jogador até, né? Ah, e eu queria ler um monte de livro que eu não li, sabe? Como se fosse assim, ó, missões incompletas da vida. Cara, não li esses Uhum. caras, né? Tem um monte de livro aí que fica olhando para mim ali na estante e, tô esperando eu ler, sabe? Estudar, né? Sacou? Uhum. Mais coisas. Bom, aí tem os torneios acabaram, oportunidades vieram e eu acabei jogando alguns torneios, né? Acho que os que mais se destacam foram meu primeiro campeonato brasileiro, que foi a melhor performance da minha vida, né? Eu fiz uma performance de 2.600 algo assim. Uhum. E, e aí, eu acho que eu tive um bocado de sorte também, viu? Nesse torneio aí. E os continentais, eu adorei jogar os continentais, né? Mas o JASC também. JASC é um torneio muito bacana de jogar. Uma das coisas que. É um dos torneios que eu mais gosto de jogar é o JASC. Um torneio por equipe, né? É. Torneio bacana. É, Mas eu não sou tão competitivo assim, sabe? Tipo, eu não sei quantas vezes eu ganhei o JASC. uhum. Não sei, né? Porque o momento é mais gostoso do que contabilizar o resultado, assim, Tá junto sabe? com a equipe. Exatamente. Muito bom. Bom, agora é óbvio que sempre dá para destrinchar mais detalhes. É legal como você lembra de alguns momentos bem interessantes. Tenho certeza que tem muito detalhe de torneio para jogar. Acho que vale a pena você citar que você não só tem um título como jogador, mas você também, de novo, eu não sei bem como é que funciona, mas você também é um instrutor oficial da FIDE, né? Eu consegui o Feed Trainer. É um título, Isso. né? Pois Título de é. Feed Trainer. Eu acho que Aham. merece ser mencionado com certeza. E agora, para meio que para terminar, queria perguntar qual foi o lance da sua vida. Estou curioso para saber de que fase, então, se foi o César garoto, o César tal, ou o César aí um pouco mais equilibrado. De quando foi o lance da sua vida, contra quem e por que esse lance é especial para você? O lance da minha vida, eu joguei contra Carolina Lujan no Continental de Mar del Plata. Rapaz, eu não sei se foi 2012, 2013, agora estou na dúvida. Hum. Mas foi no Continental. Foi na última rodada, valendo duas normas dupla, né? A norma Uhum. dupla de MI. Se eu não me engano, eu fiz quatro. Quando eu fechei o MNI, eu tinha quatro normas, né? Então, se não fosse esse lance, talvez eu não fosse mestre internacional hoje, sabe? Uhum. Essa partida tem uns altos e baixos ali, né? Ela me faz um ataque na ala do rei, primeiro que ela começa com uma inglesa, se eu não me engano. Eu esperava E4, ela começou em inglesa e ela dá uma combinação ali no meu rei. Eu acho que eu tô perdido, assim, sabe? Eu falei, "Putz, já fiz, né? Uhum. Já fiz a capivarada, né? Aí eu falei, bom, vou ter que tentar achar, né? E aí eu acho uma defesa que fica torre, bispo e cavalo. Eu entrego a dama, mas eu como muita peça. Cara, eu comi muita peça. Eu levei torre, bispo e cavalo pela dama e não levei mate, assim, sabe? Uhum. Então eu fiquei trabalhando, trabalhando, trabalhando a partida inteira, né? E ela lá, cara, não, super postura que ela tem, ela lutou a partida inteira, ela praticamente não se mexia ali, né? Assim, de concentração e uma pedra lá na minha frente, né? Uhum. E o Torre Bispo Cavalo foi aos poucos, né? Foi progredindo, progredindo, progredindo. E eu tenho um peãozinho, eu acho que é meu peãozinho de F, ele vai até F3, né? Eu tô de pretas, meu peão vai até F3, apoiado por torre, que está na coluna E. Uhum. Meu bispo, que está em C5.
né? E o rei dela em F1 sem peões já, né? Então, assim, mais um pum é mate, né? Uhum. E aí eu tinha uma manobra que eu pretendia fazer, que era cavalo F5 e cavalo alguma coisa é mate aqui, né? Cavalo G3 ia ser mate. Uhum. Mas mesmo que se fosse um cavalo E3, eu também ia ganhar, né? Mas e eu tinha planejado aquilo ali, já aquelas manobras já fazia um tempo, já estava montando aquilo, né? Uhum. E aí ela fez um lance que não tinha nada a ver. Ela jogou um A4 da vida e eu tinha 20 minutos, né? Eu pensei, cara, é mate em 2. Eu vou jogar cavalo F5, né? Mate em 2 não, eu vou jogar cavalo F5, vou dar mate em seguida. Ela tem cheque, dama G8 cheque, ou tem um cheque aqui, cheque, rei sai, cheque, torre 4, cheque, bispo 4, acabou o cheque, né? E eu vou dar mate a cavalo G3 no próximo, ou vai entregar a dama, né? Uhum. Aí tá, eu tenho 20 minutos, eu vou conferir. Conferi uma vez e cheque, sai, cheque, tá, cheque, né? Ganhei. Uhum. Falei, tá bom, tenho aí todo o meu tempo do mundo, lance da minha vida, né? Uhum. Não preciso de pressa, né? Porque se for um lance certo, eu vou ganhar, né? Não tem problema eu gastar um tempinho a mais, porque não vou precisar de 20 minutos para terminar a partida, né? Uhum. Acabando a partida, não vou fazer nada, eu vou ficar zanzando por aí, né? Agora, se for uma capivarada, eu vou me arrepender o resto da minha vida. Não Uhum. custa nada gastar mais um tempinho só para conferir. Aí eu confiro. Cheque, 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 mate. Tá bom. Todos os cheques, né? Porque é uma coisa que eu falo para os meus alunos, né? Que, cara, confere todos os cheques, todas as Uhum. capturas, né? Todos os cheques. Tem uns cheques, mas esses cheques são bizarros, né? Dama G5, dama H4. Dama H4 é como a dama, né? Afoga. Ah. Cara, eu ia fazer. E assim, minha mão foi pro cavalo. Uma questão assim, de 10 centímetros. 10 centímetros até o cavalo voltar. Eu voltei a mão de teimoso, assim, sabe? Tipo, Uhum. vou fazer por método. Não vou fazer lance, né? Calma, não precisa, né? Por método, assim, sabe? Tipo, para Uhum. não ter arrependimento depois. Posso até fazer besteira, mas pelo menos eu verifiquei tudo que eu podia, né? Uhum. E eu podia, ficou muito próximo de eu deixar ela afogar. O A4 queimou o último tempo do peão dela, então o lance da minha vida foi B tomar A4 en passant, porque aí o peão de B3 pode andar, e aí Ah. eu consigo jogar cavalo F5 G3 e ganhar a partida, né? Mas tipo, foi por um triz assim que eu não joguei cavalo F5 interrogo, mas e por é uma questão de disciplina, mas também um pouco de arrependimentos da vida, né? A gente já fez tanta besteira na vida que a gente começa a seguir umas recomendações pra gente mesmo, né? Pra não se arrepender de novo, né? Uhum. Ah, não, mas Então, acho. aí eu joguei. E, cara, ela tava seríssima ali na frente, imutável, cara. E eu falava, marvada, né, cara? Ela tá aí super concentrada, jogou esse A4, tá por dentro, ela tá torcendo a mil pra eu jogar o cavalo F5 Tá e ela tentando não afogar, cara. demonstrar. Pô, isso, né? E seríssimo ali. E ali não é um grande lance, sabe? Mas Mas foi um lance que exigiu bastante de você e foi importante. foi, foi. E foi por um triz que não é, e assim, pra não virar uma grande cagada, né? Um Yeah. triz, assim. Não, muito, muito bom. Tá registrado, vai ter um lance sobre a sua. É mais evitar uma armadilha diabólica do que o lance em si, né? Cara, diabólica. Aquela menina é um demônio, cara. Ah, muito bom. Bom, César, eu queria agradecer muito muito o seu tempo, foi sensacional. Adorei saber um pouco dos seus Golden Years, seus aninhos como garotinho, assim, toda a sua evolução. Não tinha. Como eu falei, quando você começou a parar é quando eu estava indo, então tinha muita informação aí que eu não sabia. E tenho certeza Aham. que quem vai assistir vai gostar também. Valeu, Cezinha, aí. Até a Valeu. Eu que próxima. agradeço o convite, viu, Felipinho? Não, que isso. Bom, é isso. Falou, tchau, tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.